Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você que não conhece o meu trabalho e ainda não conhece o canal, peço que você considere assistir esse vídeo. E se gostar, se inscreva aí, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você não gostar, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Primeiro relato. Para quem acha que lobisomem só aparece em área rural, esse relato aconteceu no dia 22 de março do ano de 2022 em Campo Grande, Rio de Janeiro, cidade grande. Aconteceu no bairro Pedregoso. Ele, André, nome fictício, relata ter ido com um amigo na Gerdau, pois esse amigo trabalhava lá e foi entregar uns documentos para o encarregado dele. Essa área tem muito mato. Quem conhece lá sabe como é. Também é próximo à Avenida Brasil. Lá em frente a Gerdau também tem um lixão. O amigo dele entrou na Gerdau e ele saiu do carro e ficou em pé, debruçado no carro, ouvindo música, distraído. Do nada, ele começou a sentir um cheiro de carniça muito forte. Ele ouviu um estalo e olhou para trás. Foi quando ele viu um bicho enorme na cerca. O bicho veio com tudo para cima dele. Ele conseguiu virar, porém, a mão dele passou e o bicho mordeu a mão dele. Então, André correu para a pista e conseguiu não ser puxado pelo bicho. Nisso, o amigo de André estava vindo com o segurança da empresa. Então, o bicho entrou no mato e sumiu. Ele foi para o hospital, mas não disse aos médicos o que tinha motivado tal ferimento. Foram feitas 2 cirurgias reconstrutoras. André conta que parecia um cachorro sarnento. André relata que já havia sumido 2 moradores de rua que ficavam ali embaixo do viaduto e também uma mulher que apareceu com o corpo despedaçado. André se mudou do Rio de Janeiro e foi morar no Rio das Ostras com sua mãe. E para quem acha que lobisomem só ataca depois da meia-noite, esse fato ocorreu às 21 horas, também conhecido como 9 horas da noite. Esse relato foi postado anonimamente no grupo Casos de Lobisomem do nosso amigo César, que além do grupo também tem um canal aqui na plataforma, o canal Fronteiras. Você vai gostar de conhecer. Tá aí, aterrorizados, uma prova, um caso de lobisomem ocorrido na cidade grande. Isso mostra que o sobrenatural não tem um lugar exato para se manifestar. O que vocês acharam dessa história? Agora vamos para a próxima de hoje, que é mais um caso de lobisomem. Bora lá? Eu vim contar uma história de lobisomem que não aconteceu comigo, e sim com o meu marido. Hoje ele tem 48 anos de idade. Essa história se passou na zona rural do estado do Maranhão, no município de Caxias. Ele conta que morava em uma casa de palha, totalmente feita de palha de coqueiro, porque eles eram muito humildes. A mãe dele abandonou o pai dele com 8 filhos para viver a vida com outro homem. E, portanto, às vezes, o pai tinha que ir até a cidade resolver algumas coisas e deixava as crianças sozinhas. Diz ele que era bem comum nessa época que os filhos mais velhos cuidassem dos menores,
Sei bem o que é isso, viu? Um dia, o pai dele teve que ir na cidade resolver algumas coisas e, como era muito longe, iria dormir por lá e voltar bem cedo no outro dia. O pai dele disse que se viesse alguém procurando por ele, era para dizer que ele estava no açude pescando e que já já estava em casa. Às vezes, uma forma de cuidado, não sei. Meu marido diz que apareceu um vizinho lá perguntando sobre o pai dele. E ele disse que o pai tinha ido para a cidade. Desobedeceu o pai. O homem, chamado de Raimundo Cearense, então foi embora. Morava a 4 quilômetros de lá. Quando anoiteceu, como ele cuidava das crianças, dos menores, ele fez um peixe no fogão a lenha e deu para os irmãos comer. Então foram dormir com a luz da lamparina. Ele disse que dormiam em redes. Do meio da parede do quarto para baixo, que era feita de palha de coco, os porcos que eles criavam haviam comido, feito um buraco ali. E tinha uma cachorra recém-parida que ficava embaixo da rede dele. E quando tardou mais à noite, os outros cachorros que ficavam do lado de fora da casa começou a latir desesperadamente. E ele ficou muito assustado, porque o bicho avançava em direção da casa para tentar pegar os cachorrinhos recém-nascidos. Enquanto os outros cachorros avançavam no bicho, ele pegou uma bate-bucha, espingarda, que o pai guardava e atirou. Ele disse que a criatura era um porcão enorme, que ele nunca tinha visto algo parecido, e o cheiro daquilo era de enxofre. Ele conseguiu acertar o bicho na parte traseira, e o bicho fugiu pelo mato e os cachorros foram correndo atrás. No outro dia, um rapaz que chamava Luiz Gavião, também vizinho do meu marido, foi trabalhar para esse Raimundo Cearense, capinando arroz, e quando esse Luiz chegou lá, esse Raimundo disse para ele ir embora, que não ia trabalhar naquele dia, porque tinha caído em cima de um pau e machucado a perna. A esposa desse Raimundo Cearense tinha feito almoço e quando ele foi almoçar, embrulhou o estômago e foi vomitar atrás da casa. E quando ela foi olhar, ela viu um monte de patinhas de cachorro que saía pelo vômito daquele homem. Ai, credo! Com certeza ele conseguiu comer cachorrinho de outra cachorra parida. Meu marido conta que a esposa desse homem ficou tão assustada que contou para todo mundo que ela podia contar. Teve um povo que conseguiu ir ver o vômito para comprovar que era verdade. Meu marido diz que o pai dele construiu uma casa, dessa vez de taipa, em outro lugar, porque não confiava mais em morar ali. As características do bicho parecia um porco grande, orelhas bem grandes e cheirava enxofre e comia cachorrinho recém-nascido. Eu, hein? E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Bem cabulosa, né? Não é a primeira história aqui de lobisomem parecido com porcos. Eita! Vamos para a próxima de hoje? Que também se trata de mais um caso de lobisomem. Boa noite! Vim trazer o meu relato que ocorreu em 1991. Na época eu era casada, meus 2 filhos eram pequenos, o mais velho com 3 anos e o caçula recém-nascido.
O pai dos meus filhos trabalhava em turno da noite com um guincho numa empresa de despachante e serviços de guincho. Morávamos numa cidade da Baixada Santista. Sempre trabalhavam de dois nos guinchos. Então, o pai dos meus filhos sempre vinha jantar de madrugada e o amigo dele ficava dentro do guincho esperando ele jantar. Eu morava numa rua onde no final dela, do lado direito, você via o cemitério e na outra esquina tinha uma encruzilhada. O guincho estava de costas para o cemitério e de frente para a encruzilhada. De repente, nós começamos a ouvir o rapaz que estava no guincho buzinar que nem doido. Ficamos sem entender o desespero, mas como meu ex-marido já estava terminando de comer, se despediu e logo saiu para voltar para o guincho e também para o trabalho. No outro dia, logo de manhã, ele chegou em casa contando que o amigo dele, que eu também conhecia, relatou para ele o motivo que o fez tocar a buzina desesperadamente. Ele tinha visto um lobisomem. Quando meu ex-marido contou isso, eu duvidei e falei que queria ouvir da boca do amigo dele se era verdade. Então, no final daquela semana, ele convidou o tal amigo para vir em nossa casa. Ele foi e então eu perguntei sobre ele ter visto o dito lobisomem. Ao que ele me relatou tudinho com detalhes. Diz ele que estava no guincho enquanto de longe viu muitos cachorros latindo e acompanhando um cachorro muito grande e preto que vinha na frente dos cachorros. Os cachorros latiam para aquele bicho enorme. O amigo contou na época que, quando aquele cão enorme chegou bem no meio da encruzilhada, ele se levantou nas duas patas traseiras, ficando de pé e olhando na direção do guincho, onde ele estava, olhando mesmo para ele. Foi quando ele disse que na hora ficou tão apavorado que se abaixou no assoalho do guincho e começou a buzinar desesperadamente, com muito medo, eu imagino. Aí disse que a criatura voltou a ficar nas quatro patas e virou a esquina, indo em direção à rodovia, e jurou que foi verdade. Ele não estava mentindo, eu acreditei nele. Eu nunca vi lobisomem, mas eu creio que exista. Até porque, por conta desse ocorrido. Depois disso, eu tinha muito medo de ficar sozinha com os meus filhos. Eu não sei se o que vou contar tem relação com o tal lobisomem, mas antes dessa aparição, teve uma madrugada que eu estava sozinha e aconteceu algo muito estranho que me deixou muito assustada. Eu comecei a ouvir algo arranhando a parede externa da casa. Era um som alto. A parte externa era coberta de revestimento e eu ouvia nitidamente, como se fossem garras arranhando a parede do lado de fora. Isso ocorreu antes da aparição do lobisomem. Esse foi o meu relato. E garanto para vocês que foi real. Acreditem, lobisomens existem. Eita! E aí, aterrorizados, o que vocês acharam desse relato? Eu acredito sim no sobrenatural. Até que aqui tem um comentário legal aqui de uma pessoa no grupo, olha.
Acredito nesse relato e acredito que ele rondava a casa faz tempo. Ele tem um olfato aguçado e sente de longe o cheiro de bebê, além de outras coisas que o atraem. O rapaz fez o correto em buzinar. Acredito que, de qualquer forma, afastou a fera de perto, ou seja, né, assustou o bicho com a buzina. Eita, que é cada coisa que acontece, não? E lembrando aqui, né, que estamos na quaresma e o bicho tá solto, hein, gente? Vamos ter muito cuidado. E aí, você acredita em lobisomem? Bem, eu acredito. Não só em lobisomem, mas em tudo que é sobrenatural. E aí, gostaram do vídeo? Você aí que chegou pela primeira vez, gostou? Então, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia, você também, vem. Peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar um like aí para Angel, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso, ó, me ajuda aí muito, vocês não têm noção. Se você quiser continuar me seguindo aqui nessas histórias de arrepiar, basta que você ative o sininho das notificações na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você de pronto vai ser notificado. Vou deixar aqui um recadinho para quem gosta de histórias de fantasia. Um dia por semana, às vezes na terça, às vezes na quarta ou na quinta, eu estou postando a leitura de um livro, Os Quatro Guardiões, aqui no canal. Isso não interfere no conteúdo principal do canal, que é contos, relatos e histórias de terror. Eu só quis jogar esse conteúdo diferente durante as tardes, uma vez por semana, para quem gosta de viajar no mundo sobrenatural, não é? Bem, meus amigos, quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a cada um de vocês aterrorizados por estarem sempre aqui comigo, sempre juntos sem largar a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!